1 João 1 até o 7. E o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, João viu o Senhor com os seus próprios olhos, né? O que contemplamos com as nossas mãos, e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida. Está falando de Jesus. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida eterna foi manifestada em Cristo Jesus. E o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Veja bem, para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A comunhão vertical, certo? E quem produz essa comunhão em nós não é a igreja, não é o homem, ou preceitos humanos, ou a religião. Quem produz essa comunhão com o Pai, com o Filho, é aquilo que foi pregado nesse mês de fevereiro pelo pastor João. É a ação do Espírito Santo. Senão vira apenas uma religião, vira apenas uma sociedade, um grupo de pessoas que estão ligadas a Deus por preceitos, por conceitos, mas que não viram, não apalparam, nem presenciaram a obra de Deus em suas vidas. Então isso é muito importante que você tenha essa consciência de que não somos nós, não é a igreja, não é uma denominação que te faz viver em comunhão com o Pai e com o Filho Jesus, que veio do céu, que é o próprio Deus, é o verbo que se fez carne. Então você tendo essa concepção de que o Espírito Santo é que te moveu a isso, é pisar no lugar santo, entrar no lugar santo e não se sentir bem em nenhum outro lugar. O seu lugar é na presença de Deus. Amém, amado? Essa é a comunhão vertical. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Versículo 4. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Versículo 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, na vertical, e andamos nas trevas, na horizontal, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, na vertical, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros na horizontal, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém, amados? Então, comunhão na vertical, comunhão na horizontal. Bom, como é que começa a nossa comunhão hoje, né? A ceia fala de comunhão, certo? Ceia do Senhor fala de comunhão com o corpo de Cristo, simbolizado no pão, e o sangue simbolizado no vinho ou no suco de uva, né? Que falam do sacrifício de Cristo. Não existe comunhão com Deus sem Cristo, né? O Pai e o Filho. E não existe comunhão com Deus sem a manifestação do Espírito Santo, trazendo, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós podemos ter 50 anos de pastorado, podemos ter cargos na igreja, nós podemos ser o melhor pregador do mundo, mas se isso for feito sem o toque, sem a manifestação do Espírito Santo, não vai passar de uma religiosidade, não vai passar de uma aceitação de uma norma ou de preceitos que são muito bons muitas vezes. Então, é importante que você saiba que o Espírito de Deus é que traz a você a mensagem. E ele usa pessoas, usa crianças, usa jovens, usa adolescentes, usa você, usa eu, porque ele usou profetas, ele usou discípulos, pessoas normais como nós, pecadores como nós,
fracos como nós, sujeitos aos mesmos pecados como nós. Por isso que é importante você pregar a palavra, falar a palavra, viver a palavra, porque o Espírito Santo vai mover os corações. Aí vai começar uma comunhão com Deus, uma comunhão na vertical. Então a comunhão, ela começa com a conversão. Jesus diz lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, não existe comunhão com Deus sem Jesus. Eu sou o caminho, Jesus disse. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai, ninguém tem comunhão vertical, ninguém vive Deus em sua vida se não for através de Jesus. É o que eu disse no início, não é através de cumprir preceitos, fazer cerimônias religiosas. A ceia não leva ninguém para Jesus, não. A ceia testifica que você está com Jesus, amém, amados? Mas é o Espírito Santo. Abra o seu coração. Deixe o Espírito Santo mover a sua vida. Deixe o Espírito Santo. Se você não se sente um convertido, se você não se sente um salvo, diga: Espírito Santo, eu quero ser salvo. Eu quero ir a Ti, eu quero ir a Deus, mas eu quero ir pelo caminho certo, eu quero ir pela vida certa, eu quero ter vida, eu quero ter caminho, eu quero chegar ao Pai por Jesus Cristo, não pela minha reza, não pela minha religião, não pelos meus conceitos religiosos. Eu quero ir a Ti, ó Deus, por Jesus Cristo. Peça ao Espírito Santo e Ele vai fazer isso. E quando o Espírito Santo faz, eles podem te matar, pode te esquartejar, pode tirar sua roupa, pode tirar seu carro, pode tirar sua igreja, o templo, pode tirar tudo que for. Você não sai da presença de Deus, aleluia. É uma comunhão vertical. O versículo 7 de João 14 diz assim: se vocês me conheceram, conhecerão também o Pai. Para conhecer a Deus, tem que conhecer Jesus. Conhecer Jesus é muito fácil, está aí na palavra. É reconhecer o que Ele faz, é reconhecer o que Jesus fez e dar crédito. Isaías 53, não está aí no texto dele, mas Isaías 53. Quem deu crédito à minha pregação? Sabe, você não precisa fazer mais nada, dar crédito. E quando o Espírito Santo toca, não endureça o seu coração, abra o seu coração, não entristeça, não apague a chama do Espírito Santo que está te chamando para a verdade, que está te chamando para ter comunhão com o Pai, para viver com o Pai. E uma coisa que o Espírito Santo me revelou aqui, não é? Quando Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, quer dizer, não tem outra verdade. Pode ser a melhor religião do mundo, não é a igreja, não é a comunidade El Shaddai que é a verdade. A comunidade El Shaddai busca a verdade, prega a verdade, mas Jesus é a verdade, amém? Você pode dizer assim: eu creio que Jesus é a verdade. Esse artigo, a verdade, não é uma das verdades, gente. É o que é a verdade. Amém, amados? Então, mas ele diz a vida. E quando eu estava lendo esse texto, trazendo essa meditação, não é, que o Senhor já colocou há algum tempo na minha vida, para trazer para vocês, Ele é a vida. Aqui fala de vida eterna também. Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas fala de um estilo de vida. É importante isso. Jesus é o meu estilo de vida. Muitas vezes nós queremos a vida eterna, não é, pastor? Mas o estilo de vida de Jesus não gruda na gente, não pega. Eu quero a vida eterna, mas o meu estilo de vida ninguém tira. A minha maneira de pensar, minha maneira de viver, não tem cristão que tire. Então a gente precisa do estilo de vida. Sabe, isso é muito importante. Então é isso aí, ó. Bem rapidinho.
a comunhão com o Pai. Aí é lógico que depois vem, não é? Oração, vem louvor, leitura da Bíblia. Mas não adianta nada disso se você não tem realmente a certeza de que é um convertido. Quando eu falo não adianta isso, para você achar que tem comunhão com Deus. Mas leia a Bíblia, se você não tem comunhão com Deus. Porque tem gente que lê a Bíblia para ser curado. Tem outros que lê a Bíblia para resolver um problema financeiro. Tem outros que lê a Bíblia para acusar alguém. Tá aqui, ó, né? Tá aqui, eu vou pegar isso aqui, né? E vou falar para agora eu vou acertar, né? Você deve ler a Bíblia dizendo: Espírito Santo, eu quero ter a certeza da minha conversão. Então, essa é a comunhão vertical. Bem simples, né? Não vou entrar em pormenores aqui. Agora, existe uma ação humana para isso, né? Uma ação humana. Provérbios 8:17. Para que você tenha essa comunhão com o Pai, comunhão na vertical, tem uma ação humana. Em tudo que Deus faz, Ele tem que haver uma ação humana. Ele quer, em resposta, uma ação humana. Então, Provérbios 8:17, eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me buscam, me acharão. Aqui fala-se sobre a sabedoria, tá? Não está falando sobre Deus em si, buscar Deus em si, mas a sabedoria. Eu amo aos que me amam. Então, Salomão estava falando sobre sabedoria. Agora, a palavra de Deus diz em Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, o próprio Deus, né, é entendimento. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temer a Deus, o crer em Deus, o admitir a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, admitir que o único caminho para uma comunhão com Deus é Jesus. Esse é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí Salomão antes diz lá, não é? Que os que de madrugada me buscam, a sabedoria, me acharão. É importante você entender isso. Esse de madrugada aqui também seria não às horas da noite. Quer dizer, se você não levantar às 2 da manhã, às 3 da manhã, você não vai ter comunhão com Deus. Não é isso. Não é isso. Né? Tem até aquele refrão assim, não é? Que você orando de madrugada, Deus ouve mais, né? Porque a filha é menor. Mas isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Então, os que me anseiam, os que me procuram com ansiedade, os que procuram a sabedoria, os que me desejam, os que me buscam com zelo, os que me anseiam, os que me buscam com diligência, isto é, com prioridade. Aqueles que me buscam, que buscam a sabedoria com prioridade, estarão buscando o temor do Senhor, porque o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então você vai se tornar essa vida sábia, essa comunhão com Deus, vai trazer essa sabedoria do alto, a sabedoria da conversão, da nova vida, e você agora passa a ter prioridade. O Evangelho, as coisas do Evangelho, as coisas que se relacionam à palavra de Deus, à obra de Deus, vai ser prioridade na sua vida. Então essa de madrugada seria aqueles que me anseiam perseveradamente ou ansiosamente. Amém, amados? Esse é o meu desejo, eu creio que esse é o seu desejo também. Então essa comunhão com Deus, essa comunhão na vertical, ela vai trazer um estilo de vida, ela vai trazer a sabedoria do alto, e a sua vida, ela vai ser norteada pela sabedoria do alto, e tudo que você fizer, a prioridade será o temor do Senhor, a presença do Senhor, a glória do Senhor, a vontade do Senhor, o desejo do Senhor no seu coração. Aleluia! É fácil isso, não são regras, não são faz isso, faz aquilo, vem na igreja, irmão, vem no culto. Pastor, você ficou 60 dias sem vir no culto, está no inferno, né?
Não é isso. Quando do outro lado também não vem no culto, não precisa vir, fica em casa. Prioridade. Qual é a sua prioridade sobre a igreja? Né? Então, mas se não for no âmbito espiritual, não adianta, é bater em ferro frio. Sabe, não adianta. A Denise, ela tem muito mais concepção disso do que eu. Ih, como eu sofro. Como eu sofro. Como eu sofro. E ela fala, o que é bem. Quem é do Senhor é do Senhor, quem não é, não adianta. A igreja é do Senhor, amém, amados? Bom, agora comunhão na horizontal é o relacionamento interpessoal, né? Relacionamento interpessoal. Isso aí envolve a família, envolve a igreja e envolve a sociedade. Esse relacionamento interpessoal, então, na horizontal, comunhão na horizontal, envolve comunhão com a família, comunhão com a igreja e comunhão com a sociedade, né? Relacionamento interpessoal. Então vamos abrir a Bíblia, em Efésios, capítulo de número 5. Quem trouxe a Bíblia aí? Levante a mão. Quem trouxe a Bíblia de papel? Levante a mão. Tá. Quem trouxe a Bíblia eletrônica? Levante a mão. Quem não trouxe nenhuma e não está abrindo nada? Levante a mão. Acorda, irmão, aleluia. Viu, se você puder, não é exigência não é? Mas se você puder, traga a Bíblia de papel. Sabe por quê? Eu digo isso no meu discipulado nas lives. Quando você está com a Bíblia de papel, a Bíblia escrita aqui, não online, você procura nos textos, né? A Bíblia online, você vai lá, Efésios 5, pá, pum, chegou. Mas você não sabe procurar, né? E se acabar a energia elétrica, a bateria do celular, se tirarem todos os celulares da face da terra, você vai se perder na Bíblia de papel. Então, exercita também a Bíblia de papel. Não quero ser aquele pastorzão de 50 anos atrás, né? Mas todo bônus tem seus ônus, não é isso? Efésios 5, 33, diz assim, sobre a família, não é? Então, relacionamento horizontal. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Então, avivamento, comunhão com Deus, ceia do Senhor, começa em casa. Não tem, é uma sinergia. Dizer que é o grande com Deus e não ter relacionamento em casa não funciona. Vai capengando e uma hora estoura. Então, esse relacionamento com a família é muito importante, não é? Marido, cada um ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Esses textos que eu vou ler agora, eu não vou ficar comentando. Eu quero que você peça ao Espírito Santo quanto você está dentro, o quanto você está dentro desse texto. Dos textos que eu vou ler agora e que eu vou indicar para vocês. O quanto. Isso é meditar na Bíblia, isso é orar a Bíblia. Você vai pegar a Bíblia aqui, não é? E vai dizer assim, olha, está escrito que eu tenho que amar a minha própria esposa como a mim mesmo. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu amo a minha esposa como eu amo a mim mesmo? Será que eu me dedico a ela como se eu fosse dedicar a mim mesmo? Será que o meu egoísmo permite isso? Será que os meus desejos permitem isso? Aí você começa a orar.
E o Espírito Santo, ele vai trazer esse amor, né? Esposa, será que eu estou respeitando meu marido? É você. Eu quero que você peça ao Espírito Santo a revelação dessa palavra para a sua vida. Quando você faz isso, tudo muda, aleluia. Você crê nisso, amém? Então com a esposa, não é? Filhos e pais, Efésios 6, 1 a 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Eu gostaria que os pais dessem essa mensagem para os seus filhos lerem, viu? Nós temos uma célula de jovens, né? Que no momento da pregação eles vão para lá. Mas eu peço a vocês, pais, que peçam para os filhos lerem, ou melhor, participarem do projeto Ruminar, da mensagem só, tá bem? Não que os outros atos do culto não sejam bons, mas eles já participaram da mensagem, estão participando. E passe para outras famílias também. Então, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Mas você também é filho, não é? Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Amém? Você vai meditar sobre isso. Agora, o que a palavra diz para os pais? E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Filhos e pais. Esse relacionamento horizontal reflete aqui, ó. Reflete aqui. Não tem outra saída. Pegar esse pão, tomar esse cálice, sem estar embutido na palavra, é uma cerimônia apenas. É apenas um ato religioso. Mas eu não consigo, é o que eu disse. Pega todo dia. Pega todo dia, diz, eu estou desobedecendo. Eu não estou honrando os meus pais. E eu sou pai, eu estou provocando a ira dos meus filhos. Eu estou provocando a ira. Mas o que é? Onde que eu estou errando? Por que meus filhos estão irados comigo? Pode ser porque eles não te respeitam, não te honram, estão lá. Mas pode ser que você também está pisando na bola com eles. Não é isso? Tem um amigo meu que diz assim que filho é bom, mas dura bastante, né? O filho não acaba nunca, né? Ah, sogrinha, papai, mamãe, o filho já está barbudo, já é avô, e ainda o papai e a mamãe estão lá, filhinho, ai, coitadinho. Bom, não vou falar mais não, tá? Então você vai ler aí Efésios e você vai chegar a essas conclusões. Eu só quero esses dois fatos aqui porque a família tem sido muito abalada. E nesta manhã nós vamos orar antes de pegar esse cálice, tomar esse vinho e comer este pão. Precisa haver honra dos filhos para com os pais. E precisa haver respeito também dos pais para com os filhos. Filhos precisam pedir perdão aos seus pais. E pais precisam pedir perdão aos seus filhos. Tem que pedir perdão muitas vezes. Bom, com a igreja, vamos lá para Tiago, certo? Tiago, capítulo 5. Então, esse relacionamento no horizontal, ele fala do relacionamento com a família, não é? Então, vem aí, esposo e esposa, filhos e pais, e agora com a igreja. Tiago, capítulo 5. Tem que haver esse relacionamento também. Não existe comunhão com Deus só na vertical, sem comunhão com a igreja. Não existe.
Assim como não existe comunhão vertical sem comunhão com a família. Ah, mas a minha família não é cristã, meu marido não é cristão, minha esposa não é cristã, meus filhos não são cristãos. Espírito Santo neles, oração, amor, testemunho. Mas com a igreja, Tiago, capítulo 5, versículo de número 7 até o 11. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Isso aqui é para a igreja, viu? Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está, o quê? Próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros. Irmãos, Pastor Ronaldo, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Na ceia, o apóstolo Paulo diz: cada um examine a si mesmo, julgue a si mesmo, depois coma do pão, tome do cálice. Eis que o juiz está às portas. O juiz é o Senhor, ele que cuida dos atos das pessoas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Ele fez com que tudo acabasse bem. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus faz com que tudo acabe bem. Amém? Então está aí, né? Agora, 1 Timóteo, capítulo 5. Você vai ler esse capítulo em casa. Eu não vou ler todo o capítulo, certo? Estou dizendo que você nessa semana vai ter o privilégio de imergir um pouco mais na palavra de Deus, né? Então, 1 Timóteo capítulo 5, você vai ler o capítulo todo em casa. E eu vou ler aqui do 17 ao 19, sobre a igreja. Estamos falando de relacionamento horizontal, ceia do Senhor, não é? Então, 1 Timóteo 5, 17. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Você pode pegar aqui a palavra, presbítero, pastor, diácono, líder, tá? E tudo isso está incluso aqui. Você vai pegar esse texto assim: como que eu estou me relacionando com as pessoas? Como que eu estou me relacionando com a liderança, com os líderes? Até aqueles líderes que você não concorda, que na televisão pregam um monte de coisa que você não concorda. Só ora. Não passe para frente. Eu não gosto quando vem para mim que pastor fulano de tal roubou a igreja, era dinheiro de tráfico, o problema é dele. O juiz está às portas. Não coloque isso na sua mente. Honra os seus líderes, aleluia. Dê duplicada honra aos seus líderes. Agora, se o seu líder está assim, pega a testemunha. É o seu líder, não é o líder da outra igreja, de outras pessoas. Você não tem nada a ver com eles. Mas os líderes da sua igreja, se estiverem com problemas, em pecados, saindo da palavra, pega 2 testemunhas, vai até ele, conversa, e uma série de coisas que não vou entrar em pormenor também. Mas honra os seus líderes. Amém?
Amém? Estão aí? Quem está aí, diga aleluia! Glória a Deus! Não dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia! Oh Deus! Então, o relacionamento da igreja com a liderança. Agora, Hebreus 13, 7, o relacionamento da liderança, né, com a igreja, com os membros. Vou ler mais um pouquinho aqui, né, mas do 13, Hebreus 13, 7 a 19. Hebreus 13, aliás, 13 e depois do 17, desculpa, Hebreus 13, 7 e depois Hebreus 13, 17. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles. Esse fim da vida aqui não significa que o pastor já está no fim da vida, não, viu? Os líderes já estão no fim da vida, já estão para lá do Zenta, né? Não. O fim, o processo da vida deles, o caminhar da vida deles, a maneira que eles são, certo? Não é o fim da vida. Uma vez eu fiz uma reunião com o pessoal, pastor, você já está no fim da sua carreira. Isso já tem uns 15 anos atrás, né? Imagina agora, então. Eu dou risada e choro. Aleluia. Mas, considerando atentamente o fim, a carreira deles, a maneira de ser, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo, bom, o 7, né? Agora o 17, olha aqui, ó. Obedeçam os seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Pelo contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então aqui ainda é o relacionamento dos membros, dos fiéis da igreja com a liderança. Agora, uma palavra aos pastores aqui, aos líderes. 1 Pedro 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 até o 4. 1 Pedro. Aos presbíteros, aos líderes, aos que pregam a palavra, enfim, aos que ensinam. Aos presbíteros que há entre vocês. Eu, presbítero, como eles, João, era um apóstolo, e presbítero aqui envolve tudo. Hoje tem essa nomenclatura, eu sou só mestre, eu sou só apóstolo, eu sou só isso, eu sou só aquilo. Não, envolve tudo. O presbítero envolve tudo, toda a liderança. Os presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço, olha aqui a responsabilidade da liderança, peço que pastoreiem o rebanho de Deus. Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Olha aqui, ó. Não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores do que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa de glória, ou da glória, que nunca perde o seu brilho. Então, a responsabilidade da liderança. Tem que tomar muito cuidado com o cabresto, né? Líderes que colocam cabresto nas pessoas. Se fizer isso, tudo bem. Se não fizer, não conta comigo, né? Líderes por ganância. Líderes que querem a sua glória própria. Mas deixa eles para lá. Eu quero viver isso aqui. Amém, amados? Tá, e com a sociedade filipenses, aí já vimos aí, né? Com a família, é a comunhão, né, horizontal. Com a família, com a igreja e agora com a sociedade, para a gente tomar a ceia do Senhor. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 15. Filipenses 2, 15. Quero ler. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis
no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual brilham como luzeiros no mundo. Na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Então devemos brilhar como luzeiros no mundo, nosso testemunho na sociedade. Isso aí prega muito, fala muito. Seu testemunho onde você mora, no trânsito, nos negócios, na sua vida profissional, nos nossos compromissos financeiros, nosso testemunho. Então, não existe comunhão com Deus apenas, sem comunhão interpessoal com a sociedade também. Comunhão nesse sentido, como deve ser. Não devemos estar juntos com as obras infrutuosas das trevas, mas nós devemos brilhar como astros reluzentes no meio de uma geração corrompida e perversa. Não é concordar com tudo, mas também não é ter um mau testemunho. Ser crente igual aquele? Jamais. Então, a nossa vida fala bem alto também. Fala mais do que palavras. E o último texto, então, é um exercício bíblico, né? Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Aqui né? Não saia da vossa boca. Alguma tradução traz palavras torpes, mas aqui a minha fala palavra suja. Paralelepípedo, né? Palavrão, né? Quem pode falar um palavrão aí? Eu falei um, paralelepípedo. Fala outro aí. Inconstitucionalizamente, mais ou menos, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para o quê? Edificação. Conforme a necessidade. Aí Deus tem falado comigo. Muitas palavras que eu falo não trazem edificação porque não atinge a necessidade da pessoa, atinge a minha necessidade. Eu quero que a pessoa seja como eu quero. E eu transmito para ela então a minha palavra. Conforme a necessidade da pessoa, a necessidade do momento. Eu acho que aqui, meu Deus do céu, né? E assim transmita graça aos que ouvem. Então é isso aí. Isso que eu queria trazer para vocês. E que trouxe, né? Agora nós temos um hino aí, pastor, só um pouquinho, fica tranquilo. Eu convidei o seu fica para o final, tá bom? Eu convidei, aí aliás o presbítero me convidou, e eu convidei ele. Vamos cantar um hino bem antigo, em fervente oração. Vens o teu coração na presença de Deus derramar. E você vai ficar orando, ok? Cantando e orando. Depois você vai participar da ceia do Senhor. Como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua comunhão no vertical e a comunhão no horizontal? Com a família, com a igreja e com a sociedade. Você vai orar, você vai clamar, você vai chorar ou você vai rir, não sei, mas você vai sair diferente daqui. Mesmo assentado como você está, você vai curvar, você vai cantar com a gente, não é? Mas cantando e orando, em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Daí depois você vai vir participar da ceia, e na hora que você vir participar da ceia, você vai ser ungido, certo? Nós vamos ungir você com azeite, em nome do Senhor, para a cura das suas enfermidades, para a confirmação da sua oração, para a confirmação da ceia do Senhor em sua vida. E daí você pode trazer seu dízimo e oferta. Se não tiver
não está relacionado a isso, mas você pode deixar ali depois do seu dízimo e a sua oferta, ok? Amém? Vamos cantar então? Cadê o pessoal que vai jogar a letra aí para nós? Tiago está lá. Quem será que ficou com a letra? Bom, quem sabe vai cantando até chegar a letra, amém? Em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fluir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Cante bem forte. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Cante bem forte. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor, levante, por favor. Quando tudo perante o Senhor e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Aleluia. Ora ao Senhor, coloca a sua vida diante de Deus, né? E depois
eu quero, quando eu disser venha para frente, todos vão por aquele corredor ali, olhe bem, ó, por aquele corredor, olha para mim, aquele corredor, vem por aqui, vão ser ungidos aqui, vão passar aqui, pegar o cálice e levar, sentar e participar. Você sentou, já participa, ora mais um pouco e participa da ceia, ok? Todos daqui deverão dar a volta ali, por favor, tá bom? Uma questão de organização. Aleluia. Ore ao Senhor, busque ao Senhor. Depois eu vou te chamar para vir aqui à frente. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, estamos colocando diante de Ti nossa convicção de nova vida, de conversão. Nossa comunhão contigo, Senhor, com o Pai, com o Filho, através do Espírito Santo. Se alguém aqui nesta manhã ainda não teve isso, seja agraciado pelo poder do Espírito Santo agora, aqui em casa.